Olá, Rodrigo Pacheco do DEM é eleito presidente do Senado. Governo de São Paulo recua e diz que poderá suspender endurecimento da quarentena. E a racionalidade vencerá o obscurantismo, diz Fux na primeira sessão do ano do STF. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado. Hoje que é um dia muito especial, né? Um dia em que nós acompanhamos a votação do presidente do Senado e estamos aqui acompanhando de olho aqui na TV Câmara para saber logo mais quem será o novo presidente da Câmara dos Deputados. Numa votação polêmica, cheia de denúncias e de candidaturas de protesto, né? E além disso, outros assuntos que são muito importantes no começo dessa semana aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Antes de nós começarmos o nosso jornal, inclusive eu gostaria de pedir para você eu gostaria de pedir para que você visse um recadinho do nosso patrocinador. É isso mesmo. Então, na tela. Não vai na tela, pessoal? Ah, não, tá. Tá bom, então depois a gente fala então, do nosso patrocinador aí na tela, então. Ou dá pra ir agora? Dá pra ir agora. Então vamos lá, vai. Não? Tá certo, não tem problema não. A gente acerta depois alguns problemas técnicos, mas faz parte da vida. Mas é que nós estamos colocando aqui, nós estamos preparados para entrar ao vivo daqui a pouco, caso a gente já tenha a definição da eleição, então as coisas aqui acontecem. Se você está me acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, pela Twitch, pelo site, manda uma mensagem aí para mim, comenta todas as questões aqui, inclusive eu vou até o YouTube aqui para ver direitinho se está tudo certo. Vamos ver aqui se está tendo algum comentário, até o momento não tem nenhum comentário. No Facebook a gente já tem um pessoalzinho acompanhando aí, muito obrigado a você que está acompanhando o nosso Fato Brasil, que é sempre ao vivo, hein? Que é sempre ao vivo aqui na WTV, né? Então, YouTube aqui, e aí, estamos com o YouTube, gente? A gente teve um probleminha no YouTube aí, iniciou agora, então tá bom, estamos aí ao vivo. Você que está assistindo a versão gravada, tá tudo certo, aí esse é o recadinho pro pessoal que está ao vivo aqui na WTV. Então, enquanto não tem uma definição sobre o que vai acontecer ou não na Câmara, a gente vai dando as notícias de hoje. E a nossa primeira notícia é justamente a eleição do senador Rodrigo Pacheco, que é do Democratas, de Minas Gerais. Ele foi eleito em primeiro turno, nessa segunda-feira, em votação secreta, né, e vai presidir o Senado e o Senado e o Congresso Nacional pelos próximos 2 anos. Pacheco recebeu 57 votos e Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, de 21 votos. Né? Os dois foram os únicos que restaram na disputa após a Lisier Martins, do Podemos, o Major Olimpo, do PSL e o Jorge Cajuru, do Cidadania, terem desistido em favor de Tebet. Ainda assim, Pacheco, que tem o apoio, a candidatura dele, que contou com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e 10 partidos, entre os quais as siglas de oposição, como o PT, a Rede e o PDT. Né? Então, é até curioso a gente ver essa questão aí de a gente ter o presidente Bolsonaro apoiando o mesmo candidato e que PT, Rede e PDT. Lembrando que o PT, totalmente de oposição, o opositor do Bolsonaro, e Bolsonaro é o opositor do PT, e toda a turma bolsonarista, tudo é o PT, e o PDT, que é o partido de Ciro Gomes, que é um extremo, extremo, chega a ser extremo, as declarações de que o Bolsonaro não deve mais continuar à frente e tal, e eles acabarem juntos numa mesma candidatura, né? É para você ver que a política nacional, a política brasileira não é fácil,
né? Não é fácil a política nacional, né? Então, naturalmente que esse tipo de situação não é a primeira vez que acontece, mas é o que a gente percebe que talvez há alguns elementos, pelo menos é o que parece. Todo mundo fica falando de nova política, de novas coisas, mas é nessas horas que a gente percebe que essa nova política ela é só balela, não é verdade? E já que nós estamos falando em política, vamos acompanhar umas imagens aí da TV Câmara. Nesse momento, ó, para você que está assistindo aí o Fato Brasil, ó, nós estamos com as imagens ao vivo aí, no momento em que os deputados estão fazendo a eleição, né, da mesa diretora da Câmara, estão votando no seu candidato. São 8 candidatos, né, eram 9, um tirou candidatura, e tem 8 candidatos concorrendo à presidência da Câmara, e também toda a mesa diretora, né, que é vice-presidente, tesoureiro, enfim, aquela coisa toda, e secretário, e entre outras coisas, e os 2 mais fortes, né, os 2 mais cotados é o Arthur Lira com o apoio da presidência da República, do presidente Jair Bolsonaro, e o Baleia Rossi com o apoio da grande parte da oposição. Também temos Luiz Erundina, a gente tem aí o Alexandre Frota, entre outros candidatos que estão concorrendo. Tudo pode acontecer, mas tudo indica que a eleição ficará entre Baleia Rossi e Arthur Lira, e se algum candidato não ter a maioria absoluta dos votos, vai acontecer um segundo turno e essa definição vai sair apenas na madrugada. Então, se você já estiver assistindo o Fato Brasil, já tiver saído, porque se sair depois das 10h30, a gente já não vai estar mais no ar. Mas nós vamos dar a notícia, independente de estarmos ou não no ar. Se você estiver vendo a reprise, ainda no momento do ao vivo do programa, esse horário aí que está na tela, 22h08, ainda não tinha definido o novo presidente da Câmara, ok? Então vamos voltar aqui e vamos continuar com o programa. Para você que está acompanhando a gente, tem comentário, gente? Vamos ver. Vou ver se tem um comentário aqui no Facebook. Eu gosto de comentário, por isso que eu paro aqui para ver. Não tem comentário. Pô, gente, comenta aí. Pô, dá uma ajudinha aí. Ajuda o nosso programa. É brincadeira, gente. O importante é você estar assistindo a gente, aí não importa qual é o meio, né? E vamos então para o próximo assunto, que é o seguinte, gente. O Lewandowski retirou o sigilo do processo no STF com mensagens da operação spoofing. Exatamente, o ministro Ricardo Lewandowski, né, ele do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje, né, nessa segunda-feira, a retirada do sigilo da ação que tramita na corte, na qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve acesso às mensagens da operação spoofing. As mensagens são parte da operação que, em julho de 2019, prendeu suspeitos de invadir celulares do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro e de integrantes da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Lembra as histórias do hacker, né, que a gente até comentou aqui e tal? Aí, na semana passada, o Lewandowski tinha determinado o acesso integral de Lula às mensagens apreendidas, depois que a Polícia Federal não entregou o material de acordo com o que determinava a decisão anterior do ministro. Também na semana passada, os procuradores da República, entre eles o ex-coordenador da Operação Lava Jato, em Curitiba, o Deltan Delagnol, o do PowerPoint, né, pediram que o ministro reconsiderasse a decisão, porque eles não querem que o Lula tenha acesso. Não pode ter acesso. E aí o Moro falou que ele fala que as mensagens ali são falsas, são manipuladas, e está toda essa discussão desde 2019 para que a defesa do ex-presidente Lula não tenha acesso a essas mensagens que falavam justamente sobre uma manipulação do processo para incriminar Lula de forma rápida, a fim de que ele ficasse inelegível para as eleições de 2018. E foi esse o grande burburo. E o ministro autorizou que a defesa do ex-presidente tivesse acesso, mas os ministros falam que está tudo errado, que é tudo mentira, tudo mais. Enfim, como diz, cada macaco no seu galho, cada um corre atrás daquilo que te convém, desculpem. Né? E aí a gente vai continuar acompanhando essa tratativa. Você vê que demorou praticamente 6, 7 meses para que houvesse realmente uma definição sobre o que vai acontecer com essas mensagens. E ainda tem mandatos de segurança sendo expedidos para que essas mensagens percam o valor e não possam ser usadas no julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Bom, é uma novela que a gente vai continuar vendo. E, gente, o governo de São Paulo disse nessa segunda-feira, né, que deverá revogar na próxima quarta, dia 3, o decreto que coloca todo o estado na fase vermelha mais restritiva do plano de flexibilização econômica aos finais de semana,
e das 20 horas às 6 horas nos dias úteis, né? Pela previsão inicial, que foi anunciada no último dia 22, a medida permaneceria em vigor até o dia 7 de fevereiro, né? E a mudança ocorrerá caso seja mantida a estabilidade dos casos e mortes em queda no número de novas internações de Covid-19 alegadas pelo governo paulista. Ou seja, o que aconteceu? Como ficou instabilidade, pode ser que essa medida extra, que deixa todo mundo em fase vermelha, que impede restaurante, churrascaria, bares, de funcionar depois das 20 horas e no final de semana, shoppings, né, e tudo mais, seja derrubada por causa da estabilidade. Mas todo mundo sabe que aí tem pressão também. Pressão dos comerciantes, que tiveram prejuízos no último final de semana porque tiveram que fechar os seus estabelecimentos. Ah, Vitor, mas o fechamento não tem que acontecer? Você sempre falava aqui que você era a favor do lockdown, que as pessoas tinham que obedecer quarentena. Sim, é verdade. Só que da maneira como o governo do estado de São Paulo está fazendo aqui no nosso estado, ele não está ajudando nada. Sabe por quê? Porque no centro e no centro expandido, né, nos bairros mais achegados do centro de São Paulo, vou usar a capital como referência, mas acontece em várias cidades aí, e quem me assiste aí de outras cidades pode confirmar o que eu estou falando. Onde tem a cidade estruturada, onde tem mais estrutura, onde tem polícia, onde tem gente da classe média, fecha tudo. Fecha a churrascaria, fecha o shopping, fecha o restaurante, o bar fecha. Só que aí nas periferias, onde está a população mais pobre, onde tem presença do tráfico de drogas, onde os criminosos têm uma grande influência, abre tudo. Abre tudo. Aqui em Pirituba mesmo, você fecha até a ponte. Até a ponte ali na estação Pirituba. Até um pouquinho pra cima, vai. Do Habib's, isso é pra quem conhece, do Habib's da Raimundo Pereira de Magalhães, pra cima, tá tudo aberto. Porque ninguém vai lá fechar, não tem fiscalização. E que fiscalização tem coragem de entrar no meio da favela pra fechar o bar? Não entra. E é por isso que essa fase vermelha e essas coisas que o governo está fazendo não estão dando certo. O fluxo do funk está rolando. E ninguém faz nada. Inclusive a polícia tinha comprado uns caminhões para jogar água no povo aí e não está funcionando, porque a água não machuca, né? A água é só para molhar esse povo todo aí. Aí assim, ai Vitor, que preconceito contra o funk. Mas na Vila Madalena também tem aquelas aglomerações. Exatamente, os playboys também estão fazendo festas ilegais escondidas dentro do bar, que está com a porta fechada, mas está tudo cheio lá dentro. E também não há fiscalização. A verdade é que não há fiscalização suficiente para que sejam feitas as regras. E as pessoas no Brasil, na sua grande maioria, já apertaram o F de dane-se, para não falar um palavrão aqui por respeito a você, justamente para que o povo acabou com a pandemia. As pessoas põem a máscara para entrar no ônibus, ou no metrô, ou no trem, e olha lá, tem gente que briga ainda. Mas na rua tá todo mundo sem máscara, todo mundo tá nem aí. E aí você, que estamos nos cuidando, a gente quer ir de repente num restaurante por uma necessidade, ou no shopping para comprar alguma coisa que precisa, que às vezes é mais perto. Hoje o shopping ele é completo, ele tem várias coisas do comércio normal, não só as coisas que não são, que são... Você vai comprar uma roupa, o shopping às vezes tem papelaria dentro do shopping. Aqui mesmo na região onde está a WTV Brasil, o nosso shopping é bem completo. E aí você quer ir nesse lugar, lá tá aquela muvuca. Ou então o shopping fecha na fase vermelha e a gente fica sem poder sair. Só que aí a gente fica preso e os outros estão aí andando, estão aí na festa, no churrasquinho, cheio de gente, aglomerando, abraçando, beijando, transando, se embebedando. Não estão nem aí fumando maconha, então nem se fala, né? Porque cada um no cigarrinho, é o cigarrinho do capeta, né? O cigarrinho vai passando de boca em boca e o Covid vai aumentando. E o governo não faz nada. É injusto com o comerciante que tem um prejuízo, enquanto o outro... comerciante, também comerciante, está aberto e não é punido. Então, na verdade, essa queda dessa parte mais agressiva, mais fechada, que vai cair provavelmente na quarta, se dê não só porque houve uma estabilidade, mas porque há uma pressão muito grande do comércio. Uma coisa eu falo para você, a minha opinião é a seguinte: nós tínhamos que tirar 2 semanas o país inteiro, só que nós precisaríamos ter um presidente responsável, não essa incompetência que está na presidência da República.
Entendeu? Ah, pega todo mundo, 2 semanas, todo mundo em casa. O governo libera uma parte de um auxílio emergencial para as pessoas e todo mundo fica em casa como fez lá na Nova Zelândia. Ó, Judite chegou aqui. Em 2 semanas a gente abaixa essas mortes e esses casos aí. E aí a gente consegue abrir os nossos comércios normalmente, novamente. Claro, com segurança e tudo, mas a gente consegue ter um pouco mais de respiro. Bastava 2 semanas, gente, de retidão. 2 semanas só. Só 2 semanas. Mas não. O brasileiro, infelizmente, é um povo que reage. Ele nunca se antecede. E ainda com um governo irresponsável e incompetente como esse que nós temos no federal, e também um governo totalmente, um pouco menos, mas também incompetente, que é o governo estadual e municipal aqui em São Paulo, que também só é assim, é a política só. É só a imagem do governante que importa, né? O povo que se dane. E isso é verdade. Tanto é verdade que os hospitais estaduais aqui da Grande São Paulo estão sendo fechados só para urgências, e o povo que precisa do hospital está tendo que se virar. Porque na verdade está acontecendo um corte. A verdade é essa, que não é oficial, mas está acontecendo uma espécie de um corte, né, em várias coisas. Enquanto o ICMS aumentou, está todo mundo ferrado, a carne subiu de novo, enfim, uma situação desesperadora para o povo em São Paulo e no Brasil. Nós estamos perdidos. Essa é que é a verdade. Ai, ai. É duro, viu, Judite? É duro. Judite está aqui, ó. Chegou aqui. Esse é o Jornal com Gato, o nosso querido Fato Brasil. Vamos então ao vivo ali, ó. Nós vamos novamente aqui, ó. Você vê imagens aí da Câmara da Câmara dos Deputados lá em Brasília, né? Imagens ao vivo, né? E enquanto ali naquele quadradinho à direita, você vê os deputados em fila nas urnas eletrônicas que foram montadas no hall lá da Câmara, para que eles pudessem votar, tanto nos presidentes, primeiro é o presidente da Câmara, depois vai vir primeiro o suplente, né, secretários, enfim, todos os outros componentes da mesa diretora, né, e a votação acontece agora. O Rodrigo Maia acabou de discursar, se emocionou, chorou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Rodrigo Maia não foi o único que chorou, não. O povo brasileiro está chorando também. Chorando porque ele não teve coragem, depois de uma denúncia gravíssima de compra de votos por parte do governo federal, que liberou 3 bilhões de reais em emendas para comprar voto parlamentar. Nós vamos ver o que isso vai dar agora, que está negando auxílio emergencial, não investe em vacina, é duro para investir em vacina, está indo na marra, sabe? A gente vê essa situação acontecendo e não teve a capacidade. Ameaçou abrir um dos processos, dos 60 processos de impeachment que estava na mesa dele, ameaçou, mas não cumpriu. Num ato que, na minha opinião, é de pura covardia. Poderia ter ficado com o nome na história como o cara que abriu o processo de impeachment num presidente extremamente incompetente que está nos matando aos poucos. Né? Nós, todos os brasileiros, porque até os que gostam dele estão sendo prejudicados, entende? Até você, bolsominion, que gosta do presidente Jair Bolsonaro, está sendo prejudicado, está sendo exterminado por uma presidência que, enfim, não vou nem entrar em detalhes aqui. Por isso que as pessoas falam que eu sou petista. Não sou, não. Tá? A corrupção acontecia também no governo do Lula, no governo da Dilma, também tinha compra de voto. Aliás, no governo do Lula que teve, né, o mensalão, lembram disso? Que era compra de voto, aquela coisa toda, então. Isso é uma política normal, que tinha que acabar no Brasil. E hoje o Rodrigo Maia teve a oportunidade de dar um início nisso, mas não, preferiu ficar quieto, com medo, talvez. Covardia, no meu Twitter eu chamei de covarde, porque é a minha opinião. Eu acho que é covarde, mesmo covardia de segurar a bronca, né? E está saindo da história como um presidente que se acovardou para o presidente Bolsonaro. Gente. E chorou, e foi bonito, e foi aplaudido. Enquanto isso, o povo está passando fome, a gente está à mercê de um governo que não está nem aí. Né? Aliás, não é a primeira vez, né? Mas enfim, é isso que está acontecendo. Vamos então para mais um assunto aqui, né? E é o seguinte, hein, gente? Racionalidade vencerá o obscurantismo, diz Fux, na primeira sessão do ano do STF. Exatamente, o ministro Luiz Fux, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, né, afirmou nesta segunda-feira em discurso durante a sessão de abertura do ano judiciário que a vacina vencerá o coronavírus e que a racionalidade vencerá o obscurantismo. Além disso, ele falou sobre os negacionistas, falou sobre a questão que a ciência tem que ser respeitada. E como foi a primeira sessão do STF,
é normal que os presidentes da Câmara, do Senado e da presidência sejam chamados e estejam presentes. O Rodrigo Maia não foi, e aí o Jair Bolsonaro estava lá do lado. Vocês precisavam ver, gente, a cara do Jair Bolsonaro. A gente não conseguiu colocar o vídeo aqui por algumas questões técnicas, mas a cara do Bolsonaro, quando o Fux começou a falar sobre isso, porque ele estava falando praticamente dele, né? Foi assim uma cara que significava, entendem? Pois é, lá no YouTube tem o pronunciamento dele, algumas reportagens de algumas emissoras, e você pode acompanhar. A gente ia colocar aqui, mas a gente achou melhor não acompanhar, para que você pudesse depois tirar suas próprias conclusões. O fato é que o Supremo diz que está com a ciência. Agora só falta o Supremo também começar a fazer alguma coisa para que o processo de vacinação seja acelerado. Afinal, ninguém aguenta mais e a gente precisa de vacina. O fato é que nós estamos morando num país, gente, onde parece que virou normal. Essas coisas que estão acontecendo no Poder Executivo, toda essa jogada de governo de Estado com governo federal, de presidente com governador, sabe? E prefeito junto, e aquela coisa toda, de aglomeração, e negacionismo, e terra plana. Isso tudo é uma loucura. E parece que a gente está como se a gente tivesse morrendo cozido na água fervente. Sabe? É aquela velha história, não sei se você já ouviu quando era criança. Como que uma rã ou um sapo morre? Você pode assar ele. Se você jogar o sapo na água fervente, ele pula e sai correndo. Agora, se você colocar ele na água fria e acender o fogo e esquentando a água aos poucos, ele morre cozido. É o que está acontecendo no Brasil. Será que ninguém percebeu? Se o Bolsonaro chegasse hoje, e o Dória, e o Covas, e todos eles, chegassem com essa atitude que eles estão tendo hoje, e fizesse, todo mundo catava eles no pau, descia o porrete neles, ia todo mundo pra rua. Mas não, eles estão fazendo a gente em banho-maria desde a eleição, desde que assumiram os seus poderes. E nós estamos morrendo cozidos, na água fervente, e a gente não tá vendo. E aí vem alguém falar que eu tô sendo petista porque eu tô falando isso. E quem falou isso eu quero que vá para aquele lugar, junto com o Maia, e com o Bolsonaro, e com o Dória, e com o Covas. Entende? Ai, mas jornalista tem que dar notícia, não pode opinar. Para favas essa tua opinião aí também. Pode dar, fala para quem você quiser. Mas não é porque você falou que é a verdade. Aqui tem opinião, aqui tem análise. E isso, pensa bem, meu amigo. Você que está me assistindo aí, se não é verdade. Se a gente botasse pé na água fervente agora, a gente saia correndo. Mas não, nós estamos, parece em banho-maria. O povo parece que está dormindo, que está assim, enfeitiçado, com um presidente que fala o que fala. Mandou enfiar uma lata de leite condensado no rabo da imprensa na semana passada. E eu devolvo. Coloca no teu, Bolsonaro, que deve estar muito mais acostumado. Falo mesmo. Quero nem saber. O presidente falou, não posso falar. O presidente... Entendeu, né? Gente, acorda. Acorda. E tem gente que não defende esse povo aí. Ah, mas você está a favor do Dória? Eu não estou a favor do Dória, gente. O Dória, quando fez a pressão e aprovou a vacina, ele fez sim uma coisa boa, porque na verdade ele fez o mínimo, o que é a obrigação de um governante. Fez até mais do que um governador tinha que fazer. Fez o que o presidente tinha que ter feito. Isso não quer dizer que o Dória é a melhor pessoa do mundo, porque não é. Quantas vezes eu já falei aqui, vocês lembram da época do Alckmin, da reorganização escolar, que nós fizemos uma cobertura espetacular aqui na WTV Brasil? O que esses governos tucanos fizeram? Mas ainda assim, esses caras continuam no poder e a gente continua aguentando isso caladinhos. É isso que não dá para engolir. É isso que eu falo aqui todo dia, não é esperança de que algum de vocês me escutem algum dia. Pois é, né? E agora a gente vai voltar com as imagens ao vivo aqui da Câmara dos Deputados. Ó, tá aí, ó. Estamos aí terminando o programa. A gente vai terminar aí com essa... Ali os repórteres da TV Câmara estão comentando, por isso está escrito o Lincoln Macário ali, que é o repórter, que eles estão fazendo os comentários, enquanto acontece a votação. Essa votação total, de toda a mesa, pode ser que haja segundo turno, pode avançar à madrugada, e a gente vai ficar acompanhando.
E tudo o que aconteceu em torno disso, o resumo de tudo, você vai acompanhar na edição de amanhã aqui do Fato Brasil. Eu agradeço demais a sua audiência. Antes de sair, eu vou ver se alguém comentou. Deixa eu ver. Desculpem, gente. Deixa eu ver se tem algum comentário. Vamos ver. Quem é que tá comentando aqui hoje, hein? A Priscila. Boa noite, Vitão. Estou com uns problemas no Face, mas aqui estou assistindo. Um beijo, Pri. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Gabriel de Freitas, muito obrigado. Um beijo também, meu irmãozão. Quem mais está me acompanhando aqui? Eu sei que tem... A Ju está acompanhando. O João Batista está acompanhando. Né? O Daniel Camilo está acompanhando. E falando do Daniel Camilo, é o seguinte. Daqui a pouquinho, hein? Em 3 minutinhos aí, vai começar o Conhecimento em Foco, o podcast sobre... hoje falando sobre genética. Aqui na WTV Brasil, é um podcast que passa agora, toda segunda às 10h30 depois do nosso programa. Fica ligado aí, hein? Vocês vão gostar com o Daniel e toda essa turma aí do podcast Conhecimento em Foco. E lembrando que amanhã estou de volta aqui às 10 horas da noite, ao vivo, em ponto, para vocês. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e a gente se vê amanhã, né? Né, Judite? Não foi hoje, a gente não conseguiu falar ainda sobre quem é o presidente. Amanhã a gente traz uma reportagem completa e a qualquer momento nas nossas redes sociais a gente vai noticiar aí quem ganhou a presidência da Câmara. Fique ligado aí. WTV Brasil, um novo conceito de televisão na internet. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau.